Olá, amigo, bem-vindo ao Lição de Casa, o podcast que estuda a lição com você. E nós chegamos aí na última lição dessa temporada, com o título aí, Vivendo pela Palavra de Deus. O verso para memorizar dessa semana se encontra em Tiago, capítulo 1, verso 22, e diz ali: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amigo, essa semana nós vamos estudar aí a parte prática do estudo da palavra de Deus, né? Porque não adianta nada você ser um douto na palavra se você não pratica esta palavra. Então, para isso, nós reunimos aí novamente um time especial para comentar a lição da Escola Sabatina dessa semana. E nós temos aí a pessoa que nos dirige, aí, o nosso professor Eduardo. Temos também o pastor Davi Antunes, pastor de Camaquã, cidade. E temos também o diretor de publicações e o líder dos comportores da Associação Sul-Rio-Grandense, que é o pastor Tiago Procópio. Então, vou deixá-lo se apresentar aí, dar o seu olá e a sua frase de abertura. Olá, amigos! Estamos juntos novamente. Seja bem-vindo à Lição de Casa. Quero deixar para você uma frase de Ellen White que está na lição. É a seguinte: partes das Escrituras, até mesmo capítulos inteiros, podem ser memorizadas, a fim de ser repetidas quando Satanás vier com suas tentações. Muito bem, amigos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez para nós estarmos juntos. É sempre um prazer fazer parte dessa discussão, deste bate-papo sobre a lição. Eu quero deixar aqui também a minha frase, e essa frase foi dita por Ellen White no ano de 1909, durante a sua última palestra numa conferência da Associação Geral. Ela terminou seu discurso, levantou sua Bíblia e disse: irmãos e irmãs, eu vos recomendo este livro. É uma alegria estar aqui novamente com os amigos. Cumprimento também aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham nesta última lição do trimestre. Eu deixo com você o texto de João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ok, amigos, então a minha frase hoje está em Apocalipse, capítulo 1, verso 13, diz ali: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, mas bem-aventurado também aquele que pratica as coisas nela escritas. Nela quem? Na palavra de Deus. E ele termina dizendo assim: porque o tempo está próximo. Que você possa ser bem-aventurado não só por ler, não só por escutar, mas também por praticar a palavra de Deus. E desde já passo então agora o comando para o professor Eduardo, que vai nos dirigir na lição. Beleza, Douglas, Davi, Tiagão, tamo junto aí, vamos bater um papo bacana sobre a lição dessa semana. E eu achei uma lição espetacular, porque ela traz pra gente, assim, um viés prático, né, da palavra de Deus, e é realmente o que a gente precisa, né? Ao longo aí das primeiras 10 lições, talvez 11 lições, nós tivemos assim, bastante teoria, um aprofundamento teológico, né, um conhecimento básico e um pouco mais profundo também da Escritura, como estudar, como compreender, como interpretar, métodos de interpretação. Na verdade, o objetivo da palavra de Deus é tirar o leitor e o ouvinte da teoria e colocá-lo na prática, né, porque essa é a caminhada do cristão, a caminhada do discipulado, né? Eu gostei muito do verso para memorizar, né? O pastor Douglas já falou aí: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E eu gostei, como disse, gostei muito aqui da introdução da lição, porque logo no início, eu já quero chamar meu amigo Tiago aí para a gente conversar, porque logo no início ele já vem falando sobre um elemento que é fundamental para a compreensão, para a prática da palavra. Quando a gente percebe, por exemplo, né, Tiago, pessoas assim, claro que a gente não usa talvez aquela linguagem assim, as pessoas deixaram o mundo, né? Não, nós moramos no mundo, estamos com os pés na terra, mas os olhos no céu. Então, Tiago, quando a pessoa ela decide viver, né, por fé e prática baseado na palavra de Deus, essa não é uma decisão fácil, né? E é exatamente isso que a lição vem falando para a gente logo no início. É uma decisão desafiadora, né, porque envolve lutar contra uma natureza humana que é uma natureza pecadora,
E a lição traz para a gente um elemento muito importante, que é a pessoa maravilhosa do Senhor Espírito Santo, né? E eu quero perguntar para você assim, que impacto tem na vida de uma pessoa que lê a Bíblia, mas busca o conhecimento e a iluminação no Espírito Santo? Muito bem, Eduardo, amigos. Esta pergunta ela é uma pergunta crucial. A presença do Espírito Santo ela existe também no Antigo Testamento quanto no Novo. E ele é a pessoa central na nossa compreensão da palavra de Deus e na execução da verdade que nós aprendemos. Cristo nos deixou, no Evangelho de São João, capítulo 16, 13, um texto que eu já mencionei, que o Espírito Santo ele seria nos outorgado, nós receberíamos um presente, a ação do Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Porém, nós podemos ir além. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 13, esse é um texto que a lição traz, ele diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a vontade dele. Esse Deus que ele se refere é o próprio Espírito Santo, que nos conduz na compreensão da palavra de Deus, né? O que é a palavra de Deus? É a revelação de Deus, da sua pessoa, da sua vontade e do seu propósito para nós. É sempre importante nós ressaltarmos que a palavra de Deus, ela contém mais do que um conhecimento a respeito de Deus, ela tem a revelação de Deus para a nossa vida, o que ele quer para nós. E o Espírito Santo, ele nos auxilia em duas dimensões. A primeira dimensão é nos ajudando a compreender isso daí e nos ajudando a executar o que nós aprendemos a realizar na nossa vida diária. Essa é uma luta de fato intensa, pastor Eduardo. Como você mencionou no início, nós deixamos uma vida para trás, uma vida de pecado, né? Como o apóstolo Paulo diz, nós devemos deixar para trás as coisas antigas e prosseguirmos avante para o alvo, a soberana vocação. Essa luta intensa, ela é diária, né? Mas a mesma confiança que nós temos na salvação em Cristo Jesus, que nos salvou e nos justificou, nós confiamos também na ação do Espírito Santo, que realiza em nós a obra da santificação e nos capacita, nos dá poder para obedecermos aquilo que Deus revelou para nós. Muito bom, muito bom. Davi? Eu acho bem interessante isso que o pastor Tiago falou e como é bonito a gente ver essa relação da Bíblia e o Espírito Santo, né? Nós temos o Espírito Santo acompanhando todo o processo, desde o processo da revelação da mensagem, o processo de transmissão do texto bíblico, como a gente já viu lá atrás, o processo de inspiração, né? E ele também atua em nós que somos os leitores. Então, toda esta obra do Espírito Santo é uma demonstração que Deus quer se comunicar com a gente, quer se revelar a nós e quer nos dar o poder para colocar em prática aquilo que a gente aprende com a palavra de Deus, né? Então, o Espírito Santo, a gente percebe que ele permeia toda a nossa caminhada, né? Toda a transmissão do texto bíblico e também dá poder para que a gente pratique, né? Isso é muito bonito, né, da parte de Deus nos proporcionar esse grande poder, esse grande consolador para andar ao nosso lado. Legal, Davi. E isso aí, assim, não só é real e bonito, como é algo, assim, pessoal, né? É íntimo o relacionamento que o Espírito Santo quer ter com a gente. E a lição chega, assim, ao ponto de trazer aqui um texto de Ellen White, do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, dizendo assim, que ninguém é capaz de explicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Então, é realmente um relacionamento pessoal que devemos ter com ele. Davi, já que você puxou o assunto aí, eu quero jogar de novo para ti o bate-papo aqui, porque quando a gente pensa assim na prática da Bíblia, vamos pensar assim num exemplo, né? Vamos pensar, quem sabe, nos apóstolos, né? Era gente assim que estava, a maioria deles ali, bem comprometida com a religião judaica, com a Bíblia, que era a Bíblia que eles tinham na época, né? Ou a gente pode pensar em outros discípulos próximos ali que também tomaram decisões, mas não há exemplo melhor do que o exemplo de Jesus, né, Davi? E aí a gente percebe assim que
pelo menos em alguns momentos, em um em específico, ele utilizou a Bíblia assim de uma maneira muito clara, muito forte, e a gente pode dizer que também serve como modelo para a gente quando nos sentimos em momentos de provação, em momentos de tentação, em que precisamos vencer o pecado, né? O que você fala para a gente sobre assim um exemplo de Jesus em relação à Bíblia? É muito legal a gente ver como Jesus ele fazia uso da Escritura, né? E no momento crucial em que ele estava sendo tentado por Satanás, né? A gente percebe o quanto Jesus ele não procurou argumentar dentro de um raciocínio humano, mas ele vence todas as suas tentações por meio da palavra, né? A gente tem, por exemplo, lá em Lucas capítulo 4, né? Verso 4 diz assim: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está também no Evangelho de Mateus, né? Lucas traz um texto um pouco mais resumido. Mas é exatamente isso. Jesus nos mostrou que não somente conhecer a palavra de Deus é importante, mas também ter a vida, a ética, tudo muito bem fundamentado na palavra de Deus. Há muitas pessoas que conhecem bastante da Bíblia, mas não praticam, né? E o verso para memorizar falou justamente isso. Então Jesus era um exímio conhecedor da Bíblia, mas ele também mantinha uma vida pautada pelos escritos, né? E é interessante, não só esse exemplo, como em outros que a gente pode ver da Bíblia, que Jesus ele veio até para mostrar ou para rever os paradigmas do texto sagrado, né? Você vê, por exemplo, os judeus, né, os fariseus, os doutores da lei, que tinham um excelente conhecimento da Bíblia, mas eles acabavam oprimindo o povo, eles jogavam sobre o povo uma carga muito maior do que eles poderiam suportar, eles mediam a espiritualidade, a religiosidade por normas que eles mesmos construíram. E Jesus vem rever esses paradigmas e mostrar que o paradigma bíblico ele sobrepõe todas as tradições humanas, tudo aquilo que o ser humano e a razão humana pode conceber, né? Ele vem para mostrar, por exemplo, que o evangelho é um evangelho inclusivo, ele é libertador, e a gente vê Jesus, o que eu acho muito interessante, eu até já comentei em outros momentos, que a gente vê assim, alguém faz uma pergunta para Jesus, Jesus responde e você diz assim, puxa, mas essa resposta aqui parece que não está... Eu vejo a pergunta e vejo a resposta, parece que não combina. Por quê? Porque Jesus ele sai da periferia, das questões periféricas do texto bíblico e mostra o cerne, realmente a essência do pensamento bíblico, né? Sabe uma coisa que eu acho legal, Davi? Eu li esses dias um livro assim que se detém um pouquinho na educação que Maria deu para Jesus, né? E a gente olha, por exemplo, para esse episódio aí que você relatou da tentação de Jesus, e assim eu fico pensando, né? Jesus ali ele faz uso de todo o conhecimento que foi transmitido para ele desde a infância, sabe? E a gente hoje às vezes não tem noção, ou muitos não têm a noção assim da importância. Eu e o Douglas estamos vivendo uma fase diferente na vida, que a gente está com um bebê novinho, né, em casa, ele com o Noah e eu com a Alice. E a gente tem agora uma noção muito maior da importância de você educar uma criança nos caminhos do Senhor e apresentar Jesus desde os primeiros dias, né, que a criança, ou melhor, desde a barriga, né? E eu vejo que Maria foi esse instrumento poderoso na mão de Deus, na vida de Jesus, né? Então, Jesus, sendo Deus, precisava ser educado também a respeito das coisas de Deus, né? Eu acho isso algo tremendo. Eu ia falar sobre isso, vocês estão tendo a experiência agora, né? Eu já tenho, a minha filhinha agora esse ano completa 4 anos, e esses dias eu estava passeando com ela, enfim, e tinha uma situação ali acontecendo, eu dizia assim, ô pai, mas a Bíblia diz assim, né? Então, é bonito quando você vê desde criança o caráter sendo formado em paralelo, ou junto, né, com a Bíblia, né? E quando a gente traz a Bíblia para a prática, a gente tem esperança de que os filhos vão continuar neste caminho, né? Porque faz parte da formação do caráter, né? E isso
é o que Jesus tinha e é, com certeza, o motivo de sucesso de Jesus, né, ao vencer as tentações e ao pregar com autoridade para as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Tiagão, deixa eu te puxar de novo aqui para a nossa conversa, porque tem alguns... o Davi estava falando agora um pouquinho sobre a autoridade de Jesus, né? Porque ele tinha não só a teoria, mas ele tinha a prática, e à medida que o ministério dele foi desenvolvendo, ele foi caminhando, foi passando por lugares, por vilas, enfim, curando pessoas, ensinando, a autoridade dele, o respeito dele foi aumentando, né? Em especial para com o povo, para com as pessoas mais humildes, até para aqueles que eram assim mais marginalizados na sociedade. Mas essa autoridade, Tiago, em algum momento dá a impressão assim que a gente divide o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento assim uma maneira de Deus agir, no Novo Testamento uma maneira diferente, e é óbvio que há essa divisão, né? A maneira de Deus ensinar o povo é diferente ao longo das eras, mas assim, dá a impressão assim que num texto específico, por exemplo, né, Mateus capítulo 5 ali, olha, vocês ouviram aí o que foi dito lá atrás? Pois é, mas eu vou dizer para vocês o seguinte agora. Então dá a impressão assim que em algum momento Jesus está contra a Escritura, é mais ou menos isso? O que você acha? Eduardo, veja bem, aparentemente Jesus vem com uma nova luz, né? Será que de fato é uma nova luz? A maneira como ele coloca as conjunções que ele usa, né? Eu, porém, vos digo, dá a ideia de início de que ele vai contradizer o que foi dito. Mas será que de fato ele contradiz? O que o nosso ouvinte precisa ter em mente é que, como nós já estudamos em outros episódios da nossa lição, a revelação de Deus ela é progressiva. Então, à medida que o tempo foi passando, os personagens bíblicos foram vivendo, as eras foram vindo, a cada etapa ou a cada geração, mais conhecimento eles tinham. Eles tinham uma maior quantidade de literatura escrita considerada livro sagrado. Por exemplo, o Antigo Testamento, como nós o conhecemos hoje, eram as pessoas do tempo de Jesus que tinham ele. As pessoas, por exemplo, que viveram no tempo de Davi, no tempo de Salomão, no tempo de Josué, eles tinham muito menos literatura. Então, à medida que o tempo foi passando, Deus vai se revelando para os seus filhos e as gerações futuras vão tendo mais conhecimento. O que acontece aqui é exatamente isso. Jesus ele traz um conhecimento a mais, uma revelação a mais. Então, ele diz aqui, por exemplo, num determinado texto de Mateus capítulo 5, no famoso Sermão da Montanha, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo, dá a entender aqui agora que ele vai dar uma autorização para matar, mas ele não dá essa autorização. Olha o que ele disse, se todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. Ou seja, não é simplesmente pecado o ato de matar, mas agora Cristo ele traz o pecado para o nível da intenção, da nossa mente. Quando a gente gera na nossa mente uma intenção maligna para com o nosso irmão, nós já estamos cometendo o pecado. Nesses textos, Cristo ele faz exatamente o oposto. Ele ratifica o que foi escrito pelos profetas antigos e ele eleva a norma. Ou seja, ele traz mais conhecimento para a doutrina, ele traz mais revelação. É exatamente o contrário do que alguns podem pensar ao analisar superficialmente o texto bíblico e acharem que Cristo está contradizendo o Antigo Testamento. Por exemplo, no mesmo Sermão da Montanha, ele diz no verso 27 do capítulo 5 de Mateus, ouviste que foi dito, ou seja, aos antigos, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Nós poderíamos esperar aqui agora uma carta verde ao adultério, mas não é isso que ele faz. Ele faz exatamente o contrário. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Ou seja, Cristo ele tira o pecado do nível do ato e traz o pecado para o nível da intenção.
Na verdade, a revelação nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que Cristo ele não contradiz o Antigo Testamento, ele eleva a norma. As pessoas que viveram no Antigo Testamento, eles tinham uma revelação. Hoje nós temos mais revelação do que eles. Então nós temos uma norma mais elevada de vida para viver segundo a palavra de Deus. Lembrando que quem nos dá poder para vivermos essa norma é o Espírito Santo, como nós vimos já há pouco. O que eu acho legal, o Tiago, e a lição fala um pouco disso, é que, claro, talvez assim, quando Jesus está falando com as pessoas ali, para aqueles ouvintes, eles têm a impressão assim de algo novo, né? De um conceito novo. Você mesmo usou essa expressão de ampliar, né? E de fato é isso para os ouvintes originais ali. Mas o que a lição fala, e eu entendo assim, que Jesus nada mais está fazendo do que dar o sentido original, né, daquelas normas que haviam sido estabelecidas. Então, Jesus está dizendo assim, olha, gente, vocês ouviram o que foi dito? Que não é para matar, que não é para adulterar. Só que não é esse o objetivo primordial de Deus. O objetivo dele é que a nossa pureza seja de coração, não apenas de atos, né? Então, Jesus, ele na verdade mostra qual que era o pensamento principal de Deus, né? Qual que era o sonho de Deus para a raça humana, que era um coração puro, e não apenas como muitos dos fariseus da época, né? Que se julgavam assim incorruptíveis, né? Que se julgavam no que diz respeito à lei absolutamente corretos, né, Davi? Não, eu acho muito, muito interessante esses comentários que vocês fizeram, porque assim, Jesus, ele leva a interpretação da Bíblia na essência do problema. O texto que foi citado aqui, por exemplo, do adultério, ele se encaixa na segunda parte dos mandamentos, que é amor ao próximo, né? O matar também é amor ao próximo. Então, o que o pessoal pensava na época? Bem, eu não posso matar, ok? Então, eu não vou matar, mas eu também vou odiar, eu vou externalizar em palavras aquilo que eu penso, né? Os meus sentimentos, mas eu não estou matando, então está tudo certo. E Jesus veio mostrar que se você ama o próximo, não é só pelos teus atos, mas são as suas intenções, são os seus sentimentos. Ou seja, o pecado não é somente o que a gente comete, mas é aquilo que a gente sente, são os nossos instintos, né? E aqui há uma questão até bem interessante para aquelas pessoas de corrente perfeccionista, né? Que acabam dizendo assim, eu não cometo atos. Amigo, o pecado é muito mais sério do que atos. Ele é muito mais profundo do que os atos que a gente comete. O pecado, ele nasce dentro de nós. E Jesus veio mostrar justamente isso. Não é apenas o que aparece de você, mas é os teus sentimentos que precisam ser moldados pela lei, né? Então ele vem mostrando, revendo, né, os paradigmas de cumprimento da lei. E isso é sensacional, né? Ele dá um ar muito mais profundo para o texto bíblico. Legal, Davi, legal. Eu até assim, colaborando com o que você disse, o pecado não só é uma prática, como ele também não é só uma intenção, ele é a nossa natureza, né? Só pode ser vencida quando a natureza do Espírito, quando o sacrifício de Jesus tem sentido na nossa vida, né? Tiagão, queria fazer um comentário aí? É bom nós lembrarmos aos amigos que estas palavras de Jesus, elas vieram exatamente ao encontro a um auditório que havia deturpado a interpretação da palavra de Deus. Líderes religiosos que ensinavam muitas minúcias e acabavam se esquecendo da essência, que era o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, transformado em mandamentos e transformado em ações. E quando o nosso ouvinte se depara com as Escrituras Sagradas, ele sempre precisa ter em mente de lê-la como um todo, com o coração aberto e buscando a essência do ensinamento, para que não lhe ocorra na tentação de ficar preso a pequenos detalhes e transformar esses detalhes em regras, sendo que a essência é outra. O que Jesus quis nos ensinar com esses textos é a essência. A essência é muito mais importante do que
nos preocuparmos com pequenos detalhes, como os líderes judeus se preocupavam na época, e acabavam cometendo coisas do tipo odiando seu irmão, pecados de adultério, enfim, outras coisas muito piores. Então a lição traz aqui, Davi, né, já indo para os finalmente, esse tema de passar tempo com Deus, né, separar um tempo para estar com Ele. Faz diferença isso aí mesmo na vida do cristão? De repente, se você quiser falar da tua experiência um pouquinho e que a Bíblia fala sobre isso. Olha, com certeza faz diferença e faz muita diferença. Eu lembro, por exemplo, de Lutero, né? Lutero, ele dizia que ele, se não me falha a memória, que ele orava 2 horas por dia. E quando ele tinha muitas coisas para fazer, quando ele tinha muitos problemas para resolver, ele orava 4 vezes. Então, não é porque você tem muita coisa para fazer que você vai deixar de lado Deus. Pelo contrário, quanto mais agitada esteja a sua vida, mais você precisa de contato com Deus para conseguir sobreviver neste mundo tão conturbado. Agora, também é verdade que a qualidade ela não se mede somente pelo tempo, mas principalmente por aquilo que você aprende. Então, há pessoas que podem ficar 8 horas por dia lendo a Bíblia e isso não fazer diferença nenhuma. E há outras pessoas que podem tirar 2, 3 minutos e aquele texto fala tão profundamente que ela vai levar esse texto durante o dia todo e vai meditar nisso o dia todo. Então, eu acredito que é uma equação que a gente precisa equilibrar. A questão do tempo que a gente passa com Deus, que é muito importante, mas também a qualidade desse tempo que a gente passa, né? Jesus, ele... Hoje ainda pela manhã eu estava lendo sobre isso, né? Jesus de madrugadinha levantou, procurou um local deserto, longe da agitação do começo do dia, para meditar, para passar com o Pai. E Ellen White nos diz que eram nessas horas que ele conseguia força para o dia, para tudo aquilo que ele iria fazer. Lembrando também, amigos, que aos nossos queridos ouvintes, que Deus deixou para nós 2 revelações. A sua palavra, a Bíblia Sagrada, e a natureza, obra das suas mãos. Todo o tempo que nós passamos em contato com a palavra dele e também com a natureza, nós aprendemos do amor de Deus por nós. Deixo aqui o meu apelo aos nossos queridos ouvintes para que você passe mais tempo com Deus na sua palavra e, na medida do possível, tempo na natureza, contemplando as belezas da natureza. Desta forma, nós também aprendemos sobre o amor de Deus por nós. Muito bom, muito bom. Vamos avançar aqui já para o finalzinho aqui. Tiago, você trabalha muito aí com os colportores, né, que vão às vezes de casa em casa, nas empresas, no comércio, e eles precisam, né, Tiago, de uma boa memória, lembrar ali da oferta, do material que tem que ser apresentado, enfim. E essa questão da memória, ela é muito interessante no que diz respeito a memorizar textos bíblicos, né? Porque os textos memorizados, eles podem ser úteis em vários momentos, né? E a lição também fala um pouquinho, eu tenho dificuldade em memorizar textos, mas eu tenho facilidade em memorizar músicas, né? Então, às vezes, a gente tem visto aí muitas músicas a partir de textos bíblicos, né? De passagens da Bíblia. Então, tem uns que têm facilidade em decorar textos, outros têm facilidade em decorar músicas, mas me fala aí tua opinião sobre a importância de ter textos bíblicos na memória. Eu acredito, pastor Eduardo, que independente da facilidade do nosso ouvinte de decorar um texto ou não, o que é crucial, e até já foi falado aqui pelo pastor Davi, é crucial nós mantermos textos bíblicos em mente, frescos na memória. De que forma? Moisés nos esclarece isso no Pentateuco, quando ele ensina o povo de Israel. Ele diz para os pais que era responsabilidade deles ensinarem aquele livro, as palavras daquele livro para os seus filhos. E eles deveriam relembrá-las ao se deitar, ao levantar, caminhando pelo caminho. Ou seja, ele diz tudo aqui. Nas nossas atividades do dia,
Carreguemos sempre um trecho da palavra de Deus. Nós podemos levar uma Bíblia num carro para o trabalho. De maneira prática, o nosso ouvinte pode carregar uma Bíblia consigo, talvez uma pequena, se a memória não for muito boa, como a minha também não é tão boa para textos e identificar onde estão os textos. Eu sempre carrego comigo uma Bíblia no meu carro, para onde eu vou. Eu tenho um tempo livre, tenho um minuto livre. Nós não precisamos ficar presos a lermos a Bíblia apenas pelas manhãs. Devemos fazer isso também. Com a mente fresca, nós ouvimos melhor a palavra de Deus e recebemos melhor a ação do Espírito Santo. Porém, ao longo do dia, ao longo das nossas atividades, é muito relevante nós levarmos a palavra de Deus conosco, relembrarmos algum texto no momento de dificuldade, antes de resolvermos um problema, antes de conversarmos com alguém, nós buscarmos a palavra de Deus em oração. Isso vai nos manter nesse espírito que a lição nos traz, de vivermos a palavra de Deus. Eu acho muito interessante, eu tive um tempo, né, acredito que boa parte dos ouvintes aí sabe um pouquinho disso, pelos outros podcasts que a gente já comentou. Eu convivi 5 anos com a comunidade judaica adventista, e lá eu aprendi algo bem curioso, né? Quando você olha o texto bíblico hebraico, principalmente o texto massorético, você vê sinais massoréticos que significam uma entonação musical. Então, o texto bíblico ele foi feito de modo que as pessoas pudessem cantilar. Isso a gente vê, por exemplo, no Salmo 27, no verso 4, diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Essa palavra meditar, no original hebraico, ela seria talvez melhor entendida como murmurar, né? Mas não o murmurar de se lamentar, mas o murmurar de, sabe, quando você está falando assim baixinho, né, os teus lábios quase não dá para entender, mas a pessoa está ali murmurando. Então, essa é a ideia, é murmurar o texto bíblico, é cantilar, é manter viva na mente o texto bíblico. Eu lembro da primeira vez que eu fui ler a Torá, né? E aí a gente tinha que fazer essa de forma cantilada, né? E é interessante porque eu nunca mais esqueci nem a melodia e nem o texto bíblico. Então, eu acho muito legal. O próprio livro dos Salmos nos mostra isso. O livro de Salmos era, na verdade, o inário da época. As pessoas tinham verdades profundas, a essência da palavra estava ali, e eles cantavam isso no seu dia a dia para manter viva essas doutrinas, essas crenças, né? Isso é muito legal, né? A gente tem aí um bom exemplo, já fazendo comercial aí, né? Do Daniel Lid, que eu acho interessante essa proposta dele de trazer o texto bíblico de forma cantada, né? Eu sei que há gosto diferente, né? Mas é interessante essa ideia. Nós trazermos essas verdades bíblicas, trazermos o texto bíblico para a música. Isso ajuda bastante aí a gente memorizar e ajuda também a gente vivenciar essa experiência profunda com o texto bíblico. Muito bem, amigos. Olha, foi muito boa a conversa, o tema dessa semana. Eu acho que fechamos aí a nossa primeira série, primeira temporada, né? Com chave de ouro. Obrigado, Tiago. Obrigado, Davi. E eu vou pedir que a gente faça aqui dê um último comentário da lição, certo? E o meu comentário aí é um desafio também para você que nos ouve, tá? Porque nós vimos várias faces da palavra de Deus ao longo desse trimestre, mas a palavra ela só tem sentido quando ela é vivida na prática, quando ela é realmente assim um instrumento de um relacionamento de intimidade com Deus que é diário. Então, use a Bíblia, use sem moderação para conhecer mais da palavra de Deus, para contemplar os atos e a bondade e a misericórdia do Senhor, mas faça isso diariamente. Mas faça isso se tornar uma rotina na sua vida, tá certo? Tiago, tuas últimas palavras aí, meu amigo. O meu apelo para os nossos ouvintes, pastor Eduardo, a palavra de Deus com a ação do Espírito Santo nos fará
pessoas diferentes, no nosso relacionamento com os nossos amigos, no nosso relacionamento com a nossa família, especialmente dentro de casa, talvez onde muitos que nos ouvem enfrentam grandes desafios. Coloque a sua vida nas mãos de Deus através da leitura da Bíblia, da ação do Espírito Santo, para que Ele transforme a sua vida e seus relacionamentos passem a desfrutar de um novo patamar de relacionamento em Cristo Jesus com as outras pessoas. Eu não tenho dúvida alguma de que a Bíblia, ela nos abençoa. Deus deixou, talvez a maior bênção para a gente hoje seja realmente a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus junto da gente. Mas a gente tem que lembrar que todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, elas precisam redundar em bênção para as outras pessoas também. Aquilo que eu aprendo não pode ficar só para mim. Eu preciso praticar isso, levando isso para a minha vida e cumprindo a missão de abençoar as pessoas e de proclamar o reino. Que a gente viva essa experiência profunda com o texto bíblico, mas que a gente se torne também um canal por onde essa palavra vai chegar a muitos corações que precisam de esperança hoje. Obrigado, Davi. Obrigado, Tiago. E quero deixar o agradecimento especial para o meu amigo Douglas, que é o apresentador do nosso programa, cuida da parte técnica, faz toda a edição e foi o idealizador, né, do Lição de Casa. Então, a minha gratidão a ele. E por que eu estou fazendo isso? Porque a partir da próxima semana, nós temos um novo professor, é aquele que eu não sou digno sequer de atar as sandálias, que é o professor Davi. O professor Davi está com a gente aqui, vai ser o professor a partir da próxima lição, e eu serei sempre o ouvinte número 1 do Lição de Casa. Douglas, a lição desta semana foi muito boa, e eu diria que a lição do trimestre foi muito positiva, os convidados, os amigos que estiveram com a gente, e eu acho que o próximo trimestre, a próxima temporada vai ser ainda melhor. Valeu, brother! Nós agradecemos aí a participação do professor Eduardo. Ele está aí com outras missões aí e recebemos aí de braços abertos o professor Davi, que vai assumir essa cadeira. Nós temos certeza que o Eduardo vai reaparecer aí em breve aí como um dos nossos comentaristas aí, fazendo parte aí da equipe. Eu agradeço aí a participação do Tiago também, que tão bondosamente aí veio a brilhantar o nosso grupo aí, e eu quero convidar você, ouvinte, a não desligar de nós aí do nosso canal, porque acabou esse trimestre, essa temporada, mas na semana que vem nós vamos começar em uma nova temporada. O autor do nosso guia é Mark Feeling. Ele, para mim, é uma inspiração. Eu praticamente cresci vendo o pastor Mark Feeling pregar. E uma das frases que eu sempre gostei dele dizendo era fazendo um amigo para Deus, e esse é o título da lição que nós vamos estudar aí durante o próximo trimestre, né? E eu te convido desde já a se preparar, porque a primeira pergunta que ele responde para nós, e é o que nós vamos estudar na semana que vem, é o porquê testemunhar. Então, amigo, que Deus abençoe a sua semana, e que possa abençoar cada um de nós também, no nosso lar, e todos tenham uma boa lição de casa.